Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de agosto de 2023, sexta-feira. Ufa, sexta-feira quando a gente para, olha para trás, saboreia um pouco do que aconteceu durante a semana, tenta encontrar novas conexões, reconhece as coisas verdadeiramente milagrosas que aconteceram. Eu estou, acho que um pouco mais aqui animado, porque foi uma semana ímpar, foi uma semana realmente para guardar com muito carinho na memória, porque eu consegui finalmente algo que eu achava muito improvável, que foi conseguir conversar com Natália Pasternak e seu marido Carlos Orsi em mais um episódio do Vamos Falar sobre Impacto. Vamos Falar sobre Impacto é mais um desses meus projetos onde efetivamente eu não ganho não ganho nada, é mais um desses meus projetos não comerciais, é um projeto não monetizado, que eu também não alavanco é 100% orgânico, é mais uma tentativa minha de registrar o trabalho, a energia, né, a inspiração de gente que está, sim, provocando impacto positivo nas mais diversas áreas. Então tem entrevista ali com o André Sturm na área de cultura, na área, né, da coisa pública, tem entrevista ali falando sobre energia limpa, sobre mobilidade elétrica, o César Paz falando sobre economia criativa. Cara, tem um monte de gente que me inspirou e que eu espero que inspire mais gente também. E agora, né, o último episódio dessa série, o mais recente, é essa conversa, uma conversa muito gostosa, muito fluida, muito espontânea, muito generosa, com a Natália e o marido dela, o Carlos Orsi, que acabaram de lançar um livro que, curiosamente, não é nem curiosamente, é espantosamente, está na lista dos mais vendidos ali, mesmo na revista Caras, mesmo na revista Contigo, né? Um livro que, aliás, é interessante, ela comentou isso na conversa, que mesmo morando fora do Brasil, ela está hoje morando em Nova York, é uma carreira brilhante, né, científica, extraordinária, ela fez um livro voltado realmente para o público brasileiro. Os assuntos que estão ali não são revolucionários, não é nada, não é nenhuma coisa nova, né? O livro trata, a bibliografia é bastante extensa, aliás, a bibliografia no final parece realmente a bibliografia de um trabalho acadêmico, é um trabalho acadêmico ao final, mas embora sejam ali estudos mais do que conhecidos, ninguém está fazendo nenhuma ousadia completamente inédita, né, ao questionar astrologia, psicanálise, sei lá o que, homeopatia, acupuntura, não tem nada de novo nisso, não é? Mas ela fez isso pensando no público brasileiro, pensando naquelas crenças ou naquelas, sei lá, aquelas práticas mais populares no Brasil do que em outros lugares. Né, vale lembrar, acho que isso até apareceu na conversa, curiosamente algumas das coisas que também poderiam ser assunto ali, no Brasil não são tão frequentes assim, talvez por uma questão de diferenças religiosas. Por exemplo, a questão do criacionismo, né, de insistir que Darwin é um absoluto mentiroso e que, né, obviamente, o mundo só tem 6.000 anos, claro, né, que essa história toda onde já se viu primatas, credo cruz, né, tem que ser Adão e Eva e Gênesis, seja o que for. Isso no Brasil não é uma questão tão, não decide eleição, né, mas nos Estados Unidos sim, porque talvez, essa é a tese, né, essa questão do criacionismo ela foi uma briga comprada pelos protestantes, pelos evangélicos. Os católicos já tinham meio se conformado com essa história, já não estavam mais enchendo muito o saco com a questão do Darwin. Não, desculpa, é uma pequena digressão. Mas foi uma semana bastante... Eu ainda estou saboreando isso, eu nem sei, eu ainda estou meio bobo por isso ter acontecido. Mas é curioso, porque acho que no meio da conversa ali, eu acho, quem assistiu aí me corrige, por favor, que eu prestei atenção e acabei mencionando um brinquedinho que eu tenho aqui em cima da escrivaninha do escritório. O brinquedinho é uma plaquinha de acrílico, ele tem 4 ímãs, né, num arranjo retangular, né, você tem 4 basezinhas ali que são 4 ímãs e em cima disso tem ali suspenso, parece um tamborzinho meio quadradinho, né, ele está suspenso, ele está flutuando em cima dos ímãs, né, ele está suspenso sem que nada o mantenha no ar, a não ser, né, a questão dos ímãs ali, os magnetos, é um tamborzinho, ele tem os ímãs na ponta, ele está basicamente flutuando, mas se
eu abrir a janela, nesse momento, e a luz do sol, que aliás está um sol espetacular hoje, né, incidir sobre esse tamborzinho, ele imediatamente começa a girar desesperadamente. Né? Esse tamborzinho é coberto com pequenas placas de fotovoltaicas, né, pequenas placas de energia solar. A hora que o sol bate nessas placas, isso provoca uma corrente elétrica. Dentro do tamborzinho tem umas bobinas de cobre, muito simples. Isso provoca um campo magnético que interage com esses ímãs que estão mantendo o tambor suspenso. Ele fica girando no ar, né? Praticamente mágica, parece que eu sou, sei lá, o Harry Potter. E eu estou lembrando disso porque quando eu vejo esse brinquedinho que, assim que eu abro a janela, ele começa a funcionar. Se eu cobrir a luz do sol, ele para. Isso para mim, não sei, me dá um certo sentido para uma noção que a gente perdeu, né, lá atrás na filosofia grega, quando a gente pensa num filósofo como Heráclito. Heráclito, ao contrário dos outros filósofos, Platão, Aristóteles, que estavam procurando coisas eternas, coisas imutáveis, né, que estavam desesperados com o fato do mundo ser tão transitório, do mundo ser efêmero, do mundo não ser constante, estavam atrás de coisas absolutas e que não mudassem nunca, etc, etc, etc. O Heráclito já falava o seguinte, pantarrei, que em grego quer dizer tudo flui, né? Se a gente olha para alguma coisa e acha que ela está parada, é uma ilusão. Ela não está parada, ela está se transformando continuamente. Existe um fluxo aí, existe um fluxo perpétuo. Essa noção de fluxo, pelo menos para mim, eu vou encontrar de novo num filósofo que a gente mencionou aqui ao longo da semana, quando a gente falou de Amsterdã, ou foi na semana passada, que é o Bento, acho que em português ficou Bento, né? O chama Baruch. O Bento Spinoza, um filósofo holandês, de origem judaica e de origem judaica portuguesa, né? Vale lembrar que quando Portugal e Espanha resolveram ter um surto de catolicismo intolerante, expulsaram os judeus para tudo quanto é lado, né? Portugal acabou expulsando os seus judeus também, e muitos dos judeus portugueses foram parar na Holanda, foram fazer uma colônia, e dali surge Spinoza, um dos filósofos mais luminosos, já que a gente está falando de sol, que eu conheço, né? E Spinoza também tem uma noção muito parecida, que você tem aí uma criação contínua, né? Um fluxo constante de criação e fecundidade. E por que eu estou falando dessa história toda? Porque quando eu olho o meu brinquedinho aqui, ele só está se mexendo porque o Sol continuamente está ali naquela explosão insana. O Sol, que é uma bola colossal de plasma, está numa explosão contínua, lançando continuamente energia para tudo quanto é lado. É aquela energia que saiu do Sol há 8 minutos atrás que está fazendo essa coisinha girar ali. Se eu cortar, ele para. E isso me faz pensar, obviamente, em toda a vida na Terra. A vida na Terra é praticamente esse brinquedinho girando, né, essa ventoinha girando aqui, porque ela é alimentada o tempo todo por aquilo que não para de acontecer no Sol. Aliás, essa questão de Sol é meio curiosa, porque eu estava vendo recentemente um episódio que eu comentei com vocês, de um podcast francês, que eles estavam falando sobre o tempo, e francês, imagina, os caras viajam, a coisa fica toda grandiloquente, meio poética e tal. E tem uma questão interessante, porque isso se costura com um post que eu vi no Twitter. Eu sigo alguns, né? O Twitter ainda existe, eu tenho que agradecer que o Twitter tenha existido na minha vida por 17 anos, eu tenho conta desde 2006, porque foi no Twitter que eu acabei conhecendo grandes figuras inspiradoras. A própria Natália e o marido dela, eu acabei entrando em contato através do Twitter, o Twitter que hoje virou X, uma incógnita, né? A gente não sabe para onde vai o Twitter depois disso. Mas no Twitter eu sigo alguns historiadores e eles estavam mostrando um deus que eu nunca havia visto, eu nem sabia que existia, o deus Aion. É um deus aparentemente menor na mitologia greco-romana. Aion é um deus, e está lá ele representado, bonito, uma figura meio andrógena, né, cercado com ícones do zodíaco. Que deus é esse? Aion. E aí vem uma questão interessante. A palavra Aion é muito parecida em pronúncia, em som, com uma outra palavra em grego também chamada Aion, só que escreve, em vez de A-I-O-N, é A-E-I-O-N. Vamos lá. Em grego, quando você fala de tempo,
você pode usar a palavra cronos. Cronos em tempo, daí que vem cronômetro. Cronos é o tempo que a gente mede. Dias, segundos, frações de segundos, semanas. Isso para os gregos é cronos. Por isso que a gente fala em cronologia de alguma coisa, por isso que a gente cronometra alguma coisa. Mas, curiosamente, eu não lembrava disso, não sabia disso, mas os gregos têm uma outra palavra para descrever tempo, que é aion. Essa outra palavra, aion, em grego, é um conceito um pouco diferente. Não é o tempo medido, é o tempo que não se mede, é a duração. É aquele tempo de fundo, é aquele tempo cíclico, é aquele tempo em cima do qual a gente mede as coisas. Mas olha que interessante, duas noções de tempo. Um tempo medido e um tempo que é aquele tempo que flui sem parar. Né? E esse Deus Aion está ligado justamente a esse tempo, que é um tempo que flui sem parar. Eu não tinha ideia disso. Eu achei isso muito interessante, porque essa divisão entre Cronos e Aion, já que eu falei do podcast francês sobre o tempo, né, tem há 100 anos, o que estava, as manchetes ali dos jornais, de celebridades e tal, estavam sendo ocupadas por um debate entre dois gênios, entre o Einstein e um francês chamado Henri Bergson. O Bergson era também uma sumidade francesa, um filósofo, um cara super popular, e o Bergson não gostou da teoria do Einstein. Ele falou, não, vocês físicos, vocês não entendem nada. Vocês estão medindo o tempo como se o tempo fosse uma régua, como se o tempo fosse distância. Vocês estão quebrando o tempo em pedacinhos. E ele vinha com uma noção de que o tempo não é assim que se mede o tempo. O tempo se mede numa coisa que ele chama um pouco diferente, que é de duração. Existe uma duração intrínseca nas coisas. Essa foi uma briga que obviamente não se resolveu. Eu não preciso dizer que o Einstein, né, falou, cara, para de mexer com filosofia. A minha noção de tempo aqui, que é ligada ao espaço-tempo e que é ligada à gravidade, que é ligada... Desculpa, isso funciona, eu consigo fazer máquinas funcionarem com isso, então vai filosofar lá longe. Mas eu gosto dessa ideia de um tempo, de uma duração que é intrínseca da natureza, de um fluxo contínuo em que as coisas se transformam sem parar. Porque isso para a gente não é uma noção intuitiva, a gente curiosamente gosta de... Talvez porque a gente inventou palavras, e as palavras são rótulos fixos, e as palavras são conceitos generalizantes, e quando você tem uma palavra para uma coisa e essa coisa muda, e aí quando que a palavra muda ou não muda, e você tem inúmeros paradoxos, né? Se você começa a perder cabelo, ok, você ainda tem cabelo, mas a partir de que momento você é chamado careca, né? Não é um ponto fixo. Bom, dá-lhe filosofia grega, eu estou divergindo um pouquinho, acho que eu estou um pouco empolgado com essa noção de fluxo. Então, já que eu falei um pouco aqui de mitologias gregas e também de mudanças e coisas completamente que escapam, né, da nossa capacidade de acompanhar, eu estou ouvindo, eu não terminei ainda, um episódio extremamente interessante do The Rest is History, que tem sido, né, campeão de audiência aqui, né, de menções aqui no Radinho. Ele está fazendo um episódio sobre Pompeia. Bom, o que tem de novo? Você já viu 500 episódios, sabe, vídeos, games, filmes, ruins inclusive, sobre Pompeia? O que tem de novo a conhecer, a saber a respeito? Tem coisa nova sim, é muito interessante porque, aliás, se você for visitar Pompeia fica hoje do lado de Nápoles e Nápoles continua do lado do vulcão. O vulcão continua lá e o vulcão continua sendo um vulcão. Certo? Se é um vulcão, ok, você sabe que você pode esperar algumas coisas bastante desagradáveis de um vulcão. Se o vulcão é um vulcão, por que Nápoles ainda está lá? Por que as pessoas não vão embora? Eu estou me lembrando aqui da guia turística, né, falando, olha, o governo já ofereceu dinheiro para as pessoas saírem daqui, porque qualquer hora dessas esse vulcão explode de novo e vai ser um desastre, mas mesmo oferecendo dinheiro, as pessoas não querem sair porque elas acham que não vai acontecer nada na vida delas. Não é? Mas veja só, né, quase 2000 anos depois a gente parece que não aprende a lição. Porque em 79 depois de Cristo, durante o curto governo, o curto reinado do imperador Titus romano, Titus que nos deixou o Coliseu, por exemplo, Titus era um pé frio, coitado, porque durante o reinado, o governo dele,
Pompeia, que estava indo muito bem. Pompeia era ali, aquela região ali, uma região costeira, era uma cidade relativamente pacata, porque era uma cidade de serviços, era uma cidade que produzia coisas. Um pouquinho mais perto ali do mar, você tinha umas cidades tipo, sei lá, Guarujá, Copacabana, né? Umas cidades absolutamente magníficas, luxuosas, de lazer, de veraneio, com vilas de pessoas ricas, né? Mais ou menos como o litoral norte, né, brasileiro. Então, pois bem, ali, o que é interessante, em 79 a gente sabe, em algum momento o vulcão explode. Eu digo em algum momento porque julgava-se, né, tem relatos de testemunhas, né, Plínio, o jovem, né, escreveu para Tácito, o grande historiador grego, que falou, olha, tem alguém aí que foi testemunha do vulcão Vesúvio? Eu sou o Plínio jovem, ele escreveu 2 cartas sobre tudo que ele viu, mas aí talvez num erro de transcrição a gente tenha assumido a data errada, que tenha sido, acho que em agosto, não sei, mas tudo indica que talvez tenha sido mais tarde, por inúmeros sinais que depois eu posso comentar. Bom, então, em algum momento em 79, depois de Cristo, acabou. Pompeia, né, foi soterrada, Herculano foi soterrada também, isso a gente sabe, mas tem algumas questões interessantes aqui, porque não foi tão de sopetão assim. Aquela região já tinha sido sacudida, literalmente, uma década antes, por um terremoto bastante expressivo que derrubou vários templos, já fez uma desgraceira danada. Bom, estava tudo em reforma, estava tudo sendo reconstruído, porque 10 anos antes a coisa já tinha dado uma belíssima estremecida. Bom, e por que as pessoas continuaram no mesmo lugar, né? Apesar de ser uma região, do ponto de vista geológico, notoriamente instável, não é mesmo? Então pergunte isso para a população que mora em São Francisco, em cima da falha geológica de San Antônio, que pode a qualquer momento explodir. Por que os caras ainda estão lá? Bom, natureza humana sendo natureza humana. Mas vamos voltar. Então, a região ali já era notoriamente instável, né? E um pouquinho antes da erupção do vulcão, aparentemente os tremores voltaram. Tanto que o Plínio, o jovem, né, porque havia Plínio, o velho, que inclusive morreu no raio da erupção, coitado. Pois bem, Plínio, o jovem, o Plínio velho já tinha recebido uma carta antes de uma nobre dizendo, olha, você que é responsável por tantos navios, acho que o cara era responsável por navios, porque afinal aquela era uma região costeira, portuária, por favor, me ajude aqui, porque a coisa está meio esquisita, está tendo tremores de terra, me ajude aqui que eu quero tirar os meus pertences daqui, me ajude com a mudança. Então veja, já havia sinais, já tinha gente preocupada, já tinha gente pensando em ir embora, né? Mas aparentemente muita gente preferiu não acreditar nos sinais óbvios e deixou para a última hora. Né, quando a água bate na bunda, ou no caso, quando não é nem labaredas, quando as cinzas começam a cair na sua cabeça. Né, o que é curioso, porque deve ter sido um momento horrível, né, porque você não foi só Pompeia e Herculano que foram, né, destruídas, tinha outras vilas. Por coincidência, hoje de manhã tinha uma notícia também arqueológica sobre uma vila de luxo, né, ali na costa de Nápoles, perto do Vesúvio, chamada Estábia, que é onde, aliás, morreu Plínio Velho. O cara foi lá ver o que estava acontecendo e acabou morrendo, né, uma vila de luxo extraordinária. Eles estão escavando, uma coisa bacanérrima, super legal. Tinha vários outros vilarejos por ali, mas nem todos morreram da mesma maneira. Né, quando começa uma coluna gigantesca de fumaça, né, subindo, né, hoje a gente chamaria de uma nuvem de cogumelo, a questão os romanos nunca tinham visto isso. Eles sabiam dos tremores, mas eles nunca tinham visto uma erupção, ninguém sabia do que se tratava. E aí entra, de novo, a questão de crenças alternativas. Por que a cidade de Herculano chama Herculano? Porque ela é uma homenagem a Hércules. Bom, peraí, Vesúvio fica no que hoje é Itália. O que tem isso a ver com a mitologia grega? Bom, vale lembrar que os romanos plagiaram, chuparam a mitologia grega, mas tinha uma lenda local de que Hércules, aliás, fazer até um parêntese aqui, Hércules era filho de Zeus, era filho do cara,
né? Só que Zeus não conseguia manter o pinto dentro das calças, Zeus não podia ver uma moçoila dando bobeira por aí, especialmente interessante. Então, uma boa parte da mitologia grega são as aventuras extraconjugais de Zeus, né? A mulher dele, ciumentíssima, vivia tendo, coitados, sobressaltos, e quando ela descobre que o Zeus tinha tido mais um filho ilegítimo, né? Mais um filho com uma mortal, que é o Hércules, ela fica transtornada e ela roga uma praga lá para o Hércules enlouquece, e na sua fúria, o Hércules era o cara mais forte do mundo. Afinal, o pai dele era um deus, ele herdou alguma coisa, né? Era o cara mais forte do mundo. A mulher do Zeus, ela simplesmente deixa o cara ter um surto de loucura, ele mata a mulher e os filhos, né? Quando ele cai em si, ele fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí ele resolve, eu tenho que me penitenciar, estou me sentindo muito culpado, e aí ele resolve encarar 12 perrengues, que são os 12 trabalhos de Hércules, certo? O Leão de Nemeia, né? Tinha uma versão infantil, eu lembro que eu ganhei esse livro quando era pequeno, junto com aqueles livros do Monteiro Lobato, eu ganhei os 12 trabalhos de Hércules, que devem ter sido ali, de alguma maneira, higienizados da coisa extraconjugal ou da virilidade incontrolável do Zeus. Fizeram uma coisa mais limpinha. Mas, pois bem, se você leu 12 trabalhos de Hércules, não tem nada com um vulcão. Não. Mas, na verdade, você, quando fala de mitologia, você não tinha uma versão oficial. Você não tinha a versão encadernada, com selo da editora. Não, essa mitologia ela tinha inúmeras versões locais. Né, as pessoas usavam esse framework, né, essa base aí de deuses e todo esse pensamento mítico para criar versões locais das histórias. Então, naquela região ali, tinha um mito de que no 10º trabalho de Hércules, quando ele vai resgatar o rebanho de não sei quem, ele encontra gigantes, esses gigantes que moravam naquela região ali. Ele combate os gigantes com o auxílio do seu papai, Zeus. Nessa hora é sempre bom ter costa quente. Zeus ajuda o Hércules, eles vencem os gigantes e eles pegam esses gigantes e eles trancam, eles trancafiam, encarceram esses gigantes debaixo de uma grande montanha. Adivinha que montanha é essa? O Vesúvio. Então, o Vesúvio treme de vez em quando, a região treme, porque são os gigantes tentando escapar. Oh, é bonita, não é? É muito mais bonita essa história, é muito mais legal de você contar na beira de uma fogueira, em torno de uma fogueira, né, tomando vinho, contar uma história dessas mitológica, do que você falar de pressão do magma, placas tectônicas, falhas geológicas. Isso, né, não é uma boa conversação. Acho que é por isso que mitos duram tanto, né? Do ponto de vista narrativo, eles são um pouco mais interessantes do que questões geológicas. Eu ia falar frias, mas né, magma não é necessário. Bom, deixa para lá. Mas, em suma, então, quando, em Pompeia, o solo começa a tremer de novo e, de repente, sai uma coluna de fumaça que nunca ninguém viu, a primeira reação das pessoas foi: os gigantes estão escapando. Não era bem isso, né? Antes fosse, né? Sei lá, porque o que veio na sequência foi muito pior. Na medida em que essa coluna gigantesca de fumaça, que deve praticamente um cogumelo atômico, se abre ali, ele esconde o sol, Pompeia fica praticamente no escuro, né? As pessoas não conseguem enxergar nada, para onde que elas vão correr, elas vão sair com tochas na mão, e quando você olha a arqueologia, as pessoas estavam realmente saindo com tochas na mão, foram achadas mais ou menos 1.500 corpos ali em Pompeia. Aí fica aquela dúvida: bom, eu vou fugir daqui, mas eu não consigo enxergar direito, né? Mas se eu ficar aqui pode acontecer alguma coisa, não sei o que, mas também se eu sair correndo, o que acontece é que de uma hora para outra começa a chover pedra do céu, né? Porque nessa erupção explosiva, né, subiu um monte de pedra, adivinha o que a gravidade faz, o que ela sempre faz, as coisas caem de novo, começa a chover pedra na cabeça de todo mundo. E aí, você se arrisca a sair na rua e levar uma pedra na testa, ou você prefere ficar no porão ou no sótão e esperar a coisa toda passar? Não preciso dizer que muitas pessoas tomaram a decisão errada, ficaram esperando achando que não fosse nada, que fosse uma gripezinha, né, e morreram soterradas. Mas essa foi a morte em Pompeia. Uma morte que, né, choveu coisas do céu e foi soterrando devagarinho aquilo. É lógico que muita gente tentou fugir, correu para o mar, correu para o porto, porque afinal é uma cidade portuária importantíssima, né, uma região portuária. Mas a poeira e as pedras que estavam caindo do céu
estavam caindo também no mar. Então, a costa ali, o mar também estava ficando com uma camada espessa de pedra-pome, de pedra vulcânica, flutuando ali. Vale lembrar que pedra-pome é pedra vulcânica e né, o mar estava simplesmente impossível de navegar. Então, mesmo para quem tentou escapar por barco, depois de uma certa hora, não dava, nenhum barco conseguia vencer aquela camada em cima da arrebentação. Pois bem, então essa foi o triste fim de Pompeia soterrada, mas Herculano foi diferente, porque Herculano, o vento estava soprando para o outro lado, então não caiu tanta coisa na cabeça de Herculano, não ficou tão irrespirável, tão escuro, mas num certo momento o vulcão explodiu num fluxo que é chamado de piroclástico. Piroclástico é quando o vulcão simplesmente vomita em alguma direção, né, imagina, é uma mangueira de gases e pó e rocha em alta temperatura. Né? Então, se em Pompeia eles foram basicamente soterrados por poeira, né, em Herculano a coisa foi instantânea, porque veio praticamente um tsunami de fogo, um tsunami de uma temperatura altíssima, né, e não teve choro nem vela, Herculano foi instantaneamente, né, não teve nem para onde correr, não dava para correr de uma coisa dessas. Né, soterrada por um fluxo piroclástico, que a gente, aliás, viu acontecer, se eu não me engano. Tem um vulcão nos Estados Unidos, acho que é o Monte Santa Helena, que a gente conseguiu registrar isso, na época já tinha televisão, já tinha câmeras, né, na lateral da montanha saiu um jorro, né, de fluxo piroclástico e, bom, por sorte, não era uma região muito habitada. Mas extremamente interessante, eu vou continuar ouvindo isso, eles estão dramatizando bastante a história, dando a perspectiva humana, mas eu acho bacana porque a relutância humana em né, se render às evidências mais óbvias. Né? Se o chão está tremendo, não espera. Né? Se sobe uma coluna de fumaça, é melhor não acreditar que, né, se você ficar quietinho ali, tudo vai passar. Não, né? E a gente vê isso acontecendo de novo, a gente preferindo acreditar em coisas um pouquinho mais insensatas, né, quando os sinais são claros. Então, eu vou dar um link aqui para uma reportagem do Washington Post, cuja foto de capa é uma capa que eu jamais imaginei ver, que é um cacto que morreu de calor. Quando eu penso em... Até você pega desenho animado, papaléguas, né, qualquer coisa que envolva um calor massacrante, vai ter um cacto ali, né, com aqueles cactos mexicanos, com aquele bracinho para cima. Nesse caso, o bracinho está para baixo, porque o cacto não aguentou. A temperatura está tão alta em algumas regiões ali, você pega o Vale da Morte nos Estados Unidos, né? E também, imagina, no mundo inteiro. Tem uma outra reportagem aqui mostrando que na Cordilheira dos Andes a temperatura está batendo 38 graus, né? Ali no Chile, a Europa nem se fala, né? Então, a gente já está tendo uma amostra do que é um mundo com 1,5 grau acima do que deveria estar. Porque esse mês de julho foi exatamente isso. Esse é o mês de julho, batemos todos os recordes, né? Parabéns a todos os envolvidos, e é esse o mundo com 1,5 grau acima, né? É um mundo onde até o cacto cai duro, né? Onde colheitas vão ser comprometidas, onde a questão da água também começa a ficar crítica. Isso foi um mês só? Vai ficar sempre assim? Vai ter outros piores? Provavelmente sim, vai ter outros piores. Então a gente já está vendo os sinais, e uma coisa que me espanta, falando hoje com a minha mulher, é a nossa absoluta incapacidade de coordenação para fazer alguma coisa a respeito. É curioso porque a gente conseguiu conectar a humanidade inteira, não só conectar a humanidade inteira à própria humanidade em si, né, a todo mundo que está vivo agora, mas a toda a herança que a humanidade já criou em termos de conhecimento. Estou exagerando, claro que não é toda, né, mas uma quantidade brutal de conhecimento acumulado está hoje ao alcance de todo mundo. Né, tudo que eu estou falando para vocês aqui foi, né, acessando podcasts e consultando a Wikipedia, etc. e tal. Aliás, não necessariamente façam perguntas para o ChatGPT, tá? Eu fui consultar essa história do Hércules agora de manhã, que eu tinha algumas dúvidas, o ChatGPT errou, mas tudo bem. Mas veja, está tudo ao alcance de todo mundo, todos estão ao alcance de todo mundo, e nossa, que maravilhas podemos fazer com isso, que revolução. O que a gente faz é TikTok. O que a gente faz são dancinhas, o que a gente faz são perdas de tempo, e sem falar aqui, obviamente, em fake news, em conspirações e tal. Então,
uma maneira estranha para mim de encerrar a semana, porque ao mesmo tempo que eu consegui, através dessas redes, né, conseguir um contato que é bastante improvável, né, com alguém que trabalha numa esfera completamente diferente da minha, que tem que ter um alcance completamente diferente do meu, eu consegui fazer essa ponte, consegui fazer quase aí um tunelamento quântico, vamos falar assim. Essa mesma plataforma está tornando, essa e muitas outras, elas estão tornando muito difícil a produção de conhecimento de qualidade, a coordenação entre as pessoas, né, a conscientização global a respeito do que a gente está fazendo. Parece que a gente está criando mais poeira, mais fumaça, e a gente não está conseguindo. Isso é bastante desconcertante, Enquanto eu estou matutando um pouco nisso, porque esse foi um dos assuntos, inclusive, da conversa com a Natália, eu falei assim, desculpa, vocês tinham ideia, alguém ensinou vocês na faculdade que as pessoas eram tão cabeçudas, ou que as pessoas pudessem se organizar de uma maneira sistemática, gabinete do ódio, grupos, sei lá o quê, fazendas de trolls na Rússia, etc., que elas pudessem se organizar contra o conhecimento, contra a colaboração, contra o progresso. Cara, desculpa, vamos voltar para a escola e falar, olha, muda o currículo, né? Não adianta só mostrar o iluminismo, achar que nós somos uma espécie racional, capaz de decisões que nos beneficiam. A gente é uma espécie social muito manipulável e que prefere, inclusive, alguns fatores como o pertencimento ao grupo, não é? A sua própria identidade construída em cima, sei lá, de que crença, a simplesmente aceitar as evidências de que a água está batendo na bunda, ou que o sol está batendo na cabeça, ou que o vulcão está batendo na testa, sei lá. Então, esse foi um dos temas, isso para mim ainda fica em aberto. Mas, só para não deixar de lado algumas questões interessantes aqui, e também é curioso, né, porque eu estava ouvindo agora de manhã uma notícia sobre a morte do Beethoven, de quem foi, como é que o Beethoven ficou doente, por que ele ficou surdo, seja lá o que for. E aí pesquisas com o DNA do cabelo do Beethoven, ciência, né, tentando desvendar um dos gênios da cultura alemã, e se fica pensando, nossa, quantos filósofos, quantos músicos que vieram da Alemanha, e aí vem uma notícia sobre uma tentativa da Alemanha de produzir energia limpa sendo, digamos assim, bombardeada pelo seu passado. O que acontece é que o governo alemão estava tentando fazer, eles estão tentando investir bastante, estão investindo bastante, na verdade, em energia limpa, né, energia eólica, energia solar, é um exemplo para todo mundo. E eles falam, não, vamos agora mexer chega de depender da Rússia, vamos criar energia eólica aqui no mar, vamos pegar jazidas de gás natural aqui no mar. E eles pensaram no Mar do Norte, tem um porto ali que chama Wilhelmshaven, ou alguma coisa parecida com isso, e vamos lá, só que não, porque naquele porto ali você tem lembrancinhas, souvenirs da Segunda Guerra Mundial e da Primeira também. O que acontece é que quando os alemães perderam a guerra, felizmente, né, os aliados se depararam com um problema. O que a gente faz agora com tanta bomba? As nossas e também as bombas alemãs, porque os alemães estavam há décadas fazendo isso, bomba. Né? Dedicando toda a sua genialidade, toda a sua energia, toda a sua coesão social para fazer bomba. Pois bem, vamos jogar no mar. Não é? Então, começaram a jogar no mar munições de metralhadora, bomba, tudo que você pode imaginar foi jogado, adivinha onde? No mar ali do porto. Então, se você tentar hoje fazer qualquer coisa do porto ali, você tem que chamar uma equipe antibomba, porque ali tem 1 milhão de toneladas de explosivo. Eu vou repetir, 1 milhão de toneladas de explosivo. Certo? Certo. Então, veja, aí você fica imaginando o que vai acontecer depois que acabar a guerra da Ucrânia, acabe ela como ela quiser. Vai sobrar mina para tudo quanto é lado, vai sobrar bomba de fragmentação que não explodiu, vai sobrar munição não sei aonde. O que você faz com isso? E aí é nessas horas que você percebe que mesmo quando a gente, né, tem alguma intenção nobilíssima, a gente se depara com um legado profundamente perturbador da nossa capacidade de fazer besteiras, não é? Aliás, foi mencionado na conversa com a Natália e com o marido, com o Carlos, essa história de
social media, até que ponto isso está polarizando as pessoas. Saiu recentemente um estudo em cima dos dados do Facebook, e esse estudo falou, pensando bem, o Facebook não polarizou tanto. Felizmente, o Carlos Orsi já estava atento a essa questão, e viram que esse estudo é um pouco frágil, ele é um pouco duvidoso, ele tem, digamos, falhas metodológicas. E aí, para complementar essa suspeita de que realmente as redes polarizam, eu tenho aqui um artigo na Neuroscience News, é um paper que também foi produzido estudando um monte de coisa, que mostra de que maneira os algoritmos, o que o algoritmo quer, ele não quer necessariamente que você brigue com a sua avó, com a sua tia, né, que você perca amigos, não, o que ele quer é que você se engaje cada vez mais e que você veja cada vez mais publicidade, que as empresas encham os seus orifícios com dinheiro, bom, deixa pra lá, estou tentando tirar a imagem da minha cabeça, mas em suma, o que o algoritmo quer é ganhar dinheiro com a sua atenção. Só que para isso ele percebeu que o que realmente funciona é explorar algumas alavancas da natureza humana que não são necessariamente da sua racionalidade individual, etc. e tal, mas são a sua natureza social. Né? Você acredita na pessoa que você admira, em quem tem reputação, você se sente ameaçado quando o seu grupo é ameaçado, você reconhece como o outro. Então, o algoritmo percebeu que tem alguns botõezinhos para apertar ali com as suas inseguranças, com seus medos, né, com o seu senso de identidade, de pertencimento ao grupo, e ele faz isso magistralmente, tem inteligência artificial, né, aprimorando essa expertise, vamos chamar assim, do algoritmo manipular você, e ele está manipulando justamente esses fatores primários e tribais da natureza humana. Então, eu vou dar um link aqui, para caso vocês queiram conhecer um pouco mais dessa história. Já que eu estava falando de Sol aqui, acho que antes de falar de Sol, não vamos falar de Sol, tá bom. Tem um vídeo muito bacaninha aqui mostrando que se existe água no Sol. Né? Água no Sol. Aí você fala, como assim água no Sol? Não dá. Porque afinal o Sol é muito quente, alguma coisa ia acontecer, certo? Certo. Pois bem, então, é mais ou menos isso. A temperatura do Sol é mais ou menos 5, na superfície, né? Mais ou menos 5.500 graus. Não dá para você ter água ali. Né? Se você jogar água ali, o que acontece não é que ela evapora, ela simplesmente separa. O hidrogênio vira hidrogênio, o oxigênio vira oxigênio e faz de conta que a gente nunca se conheceu. Então não é possível o hidrogênio se ligar ao oxigênio em condições tão precárias. Mas o que acontece é que o Sol tem manchas. Galileu descobriu isso, quase foi para a fogueira, porque ninguém queria admitir que o Sol não fosse uma esfera perfeita, criada por Deus eterno, etc. e tal. Né? Imagina, o cara vai falar, olha, não é perfeita, não é eterna, as manchas estão andando de lá para cá, eu lamento informar, essa visão de mundo pode ser bonita, mas é completamente furada. Pois bem, o que a gente chama de manchas solares, elas são bem escuras, né? Mas elas são mais escuras porque elas não são tão quentes, elas são mais frias, são regiões mais frias do Sol. Frio quanto? Uns 3.300 graus, guarda esse número. Nessa temperatura talvez a água consiga se sustentar. Então veja que curioso, nas manchas solares é perfeitamente possível que você tenha água. Não é engraçado pensar, não é tão estranho assim, porque afinal todos os elementos químicos, o hidrogênio e o hélio não vale, eles estão lá desde o começo, está lá desde o Big Bang, foram os primeiros que foram criados. Mas dali para frente, à medida que as estrelas se acendem e que elas começam, obviamente, a triturar seus próprios átomozinhos tão queridos e juntar esses átomos em conexões completamente improváveis e se vai fazendo átomos cada vez maiores, todos os átomos que fazem eu, você, tudo que a gente respira aqui veio de uma estrela, ponto. Né? A estrela é praticamente a forja de Vulcano. Já que a gente está falando de Vulcano, vamos lembrar do deus Hefestos, né, o deus grego que vive dentro de um vulcão forjando as ferramentas dos deuses. Pois bem, dentro da forja do Sol, né, o cara está lá forjando todos os elementos que compõem o seu corpinho e o meu. Né? Então, só que, ele forja, mas não dá para formar nada muito fácil, porque a temperatura ali é miserável, exceto nas manchas, que de repente sim, você pode ter água. E aí eu falei essa história de presta atenção na temperatura pelo seguinte, nós fomos ontem a uma loja de materiais de construção. E vamos imaginar que você esteja interessado em comprar luminárias, de LED, por exemplo. LED, você pode escolher luz branca, né, luz fria ou luz quente.
Não é quer dizer que você vai queimar a mão, não vai queimar a mão, né? Pelo contrário. Ou então, se você for um pouquinho mais atento, você vai ver que onde está ali branco cálido, branco quente, tem uma temperatura indicada. Olha, essa luz aqui equivale a 3.300 graus, ou 3.200. E essa daqui, que é um pouco mais azulada, que é um branco mais azulado, 5.500. Por que essa fixação nesses dois valores? Bom, 5.500 é a temperatura do Sol. Então, a luz que a gente entende como branca, porque vamos lá, não existe uma frequência branca, não existe. Existe frequência de tudo quanto é tipo, desde infravermelho até raios gama, tanto faz. Existe frequência amarela, vermelha, verde, azul, diabo, mas branca não. É que o Sol faz tanta frequência que a gente não consegue separar uma da outra, vira uma canja, e esse mix a gente chama de, vamos chamar de branco. Ok? Então, branco não existe. Mas então, o branco que a gente reconhece como branco é de um Sol que funciona a 5.500 graus. Por isso que uma lâmpada que você quer tem uma luz parecida com a luz do dia, a luz lá fora, nesse exato momento, ela vai ter 5.500 graus. Agora, por que você pode escolher uma lâmpada mais amarela de 3.300 graus? Porque nessas mortes de estrelas, etc., explosões de supernovas, alguns átomos particularmente pesados, né, foram criados, e um dos átomos muito interessantes é um átomo chamado tungstênio. Né? Lá atrás, quando Thomas Alva Edison estava tentando imaginar como é que eu posso fazer uma lâmpada elétrica, né, ele falou, já sei, se eu passar uma corrente elétrica por um fio, uma coisa qualquer, ele vai esquentar, no que ele vai esquentar, se ele esquentar bastante, ele vai emitir luz, só que normalmente vai queimar, né? Ele começa, a temperatura sobe, ou vai derreter ou vai queimar. E ele começa a fazer uma série de experimentos para ver se ele descobre alguma substância que não queima antes de emitir luz. Experimentou com um monte de tranqueira, e bambu, carvão, o diabo. Até que ele chegou à profunda conclusão, depois de muitos experimentos, que se ele pegasse um fio de tungstênio, passasse corrente elétrica, ele vai esquentar. Bom, se você deixar ele exposto, chega uma hora que ele combina com oxigênio e queima. Tá? Então, presta atenção, bota dentro de uma bola de vidro, tira o oxigênio daí, bota algum gás neutro, bota, argônio, xenônio, tanto faz, bota algum gás neutro, tira o oxigênio daí e só deixa ele subir até uma certa temperatura antes dele derreter. Que temperatura é essa que o tungstênio aguenta antes de derreter? 3.200 graus. Né? Então, as lâmpadas que a minha geração acostumou a ver com aquela coisa doméstica, caseira, a lâmpada na sala de jantar, a lâmpada de leitura, né? Ela era um pouco mais amarelada, porque a temperatura era mais baixa, porque se você tentasse subir demais a temperatura e deixá-la um pouquinho mais branca, ela queima. Então, olha que interessante. Então, hoje o LED ele fica duas temperaturas possíveis, 5.500 e 3.200, não por alguma questão do LED, mas simplesmente pela maneira como nós, ou pelo menos uma geração inteira, se acostumou a encarar a luz. Ou você tem a luz do dia, que é na temperatura do Sol, ou você tem a luz do tungstênio, que é a máxima temperatura que o tungstênio consegue aguentar. É cultura inútil total, tá bom? Então, caso você for numa loja de construção, mas é só para encerrar o dia também, já que eu estou falando de cactos esturricados no deserto, cientistas descobriram recentemente no deserto uma baleia. Aí você fala, como assim, carapalha? Bom, é um fóssil, tá bom? É um fóssil, a baleia não saiu, não. É um fóssil de uma baleia que tem um nome em latim, Colossus, não sei o que, Peru, não sei o que lá, porque foi no Peru que acharam essa bendita baleia. Mas quando eles estão vendo o fóssil ali, eles perceberam, esse bicho é meio grande. Quando eles estão dizendo que o bicho é grande, significa que o bicho pesava talvez 200 toneladas. Talvez tenha sido o maior mamífero, a maior criatura que já existiu. Quando você tem hoje a baleia azul, que a gente felizmente não extinguiu até agora, é maior que uma baleia azul. Se você um dia for a Nova York, vá ao Museu de História Natural, tem pendurado no teto uma baleia azul. É gigantesca. Então, era maior do que aquilo. Mas a questão peraí, como é que um bicho desses fica tão grande? Porque se fosse um animal terrestre, vamos imaginar o Godzilla, né, que é um animal fictício. Né? Existe um certo limite para um animal crescer, que é o limite, voltemos para quê? A gravidade, né, imagina, você tem que aguentar o próprio peso, como é que você para em pé, os seus ossos não vão aguentar, a sua coluna não vai aguentar,
Mas o que acontece? A baleia cresceu dentro da água. Da água você mudou as condições físicas, né? Então o peso não é mais tão importante. Ok, tá legal. Então pode crescer infinitamente? Não, aí você tem que fazer a conta, quanto calor que ela perde, quanto calor que ela precisa para se manter, porque a água, afinal, né, perde muito calor, e aí quanta caloria... Bom, então os caras tinham chegado num certo limite que, olha, as baleias conseguiram crescer tanto porque elas descobriram um jeito de se alimentar em massa. Elas abrem aquele bocão, engolem um monte de coisa de uma vez, sem fazer muita força, então elas conseguem acumular energia loucamente, sem fazer muito esforço, mas tem um limite. A partir desse limite, cara, não tem tanto peixe aí para a baleia comer. Essa baleia, ela conseguiu ficar tão grande porque há 40 milhões de anos, provavelmente os oceanos tinham uma quantidade gigantesca de peixinhos para ela comer, então era uma questão de abundância de alimentos momentânea, que não durou para sempre, obviamente, e essa baleia hoje é um fóssil que está fazendo os cientistas repensarem uma série de coisas. Esse é o legal de ciência, né? Nenhuma certeza é duradoura, a gente está sempre nessa coisa meio detetivesca de tentar entender o que está acontecendo, por que sim, por que não, como é que pode ser melhor. Eu acho essas histórias, é lógico, não é tão poético quanto a gente imaginar gigantes e esbravejando debaixo de uma montanha, mas eu acho que a gente conseguiria, pensando bem, não sei, eu estou meio em dúvida, porque parece que as narrativas míticas, as histórias com bolinhas de açúcar da homeopatia, ou com influências astrais da astrologia, ou sei lá, energias estranhas da acupuntura, elas parecem curiosamente ser vacinadas contra, sei lá, esse conhecimento que é tão generoso, tão humano, tão transformador, né, que é esse da ciência e que está cada vez mais difícil pelas nossas próprias conquistas, né, pela maneira como a internet evoluiu, pela maneira como as plataformas evoluíram, pelo foco no lucro, né, pela falta de ética, pela falta de humanidade, a gente conseguiu dar um tiro no pé e estamos voltando para tempos mitológicos. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, desculpa essa longa digressão, né? Eu vou abrir a janela daqui a pouquinho para ficar olhando o meu brinquedinho girar. Ele está girando porque ele está sendo movido pelo mesmo fluxo que vem do Sol enlouquecidamente há alguns bilhões de anos, né? É o mesmo fluxo que está fazendo com que plantas cresçam e essas plantas acumulam um pouco dessa energia. Algumas criaturas descobriram como comer essa planta e aí você tem um planeta inteiro que está vivendo exatamente desse fluxo contínuo, né, desse nosso querido... eu acho que eu vou reinaugurar, já que essa história de religião, quem sabe, aparentemente funciona, eu não sei se eu crio aqui um culto ao deus Atom, que é o Sol, que afinal está aqui movendo tudo, ou se a gente faz um culto ao deus Aion, que é o tempo que absolutamente não para, o tempo dos fluxos. Quem sabe a gente monta um Atom Aion. Não, o nome é muito feio. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se, por favor. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela atenção, pelo apoio financeiro, inclusive. Cuidem-se, um grande abraço e até segunda-feira.